Fé e ciência. Ainda falta muitas informações para as pessoas compreenderem, né, essa questão de aliar a fé e a ciência. Eu mesma, quando comecei a buscar a Deus em 2002, eu achava que também tudo era espiritual. Eu não compreendia, né, essa questão do emocional. Eu achava que realmente tudo se resolveria através da fé, através de uma vida com Deus, né, de você obedecer a Deus, de você orar, de você jejuar, de você cumprir, né, os rituais. Então, que quando você, por exemplo, se você não resolve certas questões na vida, não só no campo emocional, em todos os mais outros sentidos da vida, é porque é falta de fé, ou porque você está em pecado, né? São coisas que muitas vezes, se você não tem uma compreensão aprofundada da palavra de Deus, infelizmente, muitos vão ficar se cobrando, se comparando com outras pessoas, porque não entende que às vezes, porque ela não consegue resolver certas coisas na vida dela, tanto no interno como no externo, e fica se culpando, né, sem compreender o porquê, que muitas vezes as coisas são como são. Mas o que acontece? As pessoas precisam compreender que nós somos físico, emocional e espiritual. E da mesma forma que Deus dá sabedoria, que Deus dá dons, dá talentos, escolhe, né, pessoas para cada função neste mundo, para ser médicos, né, enfermeiros, professores, enfim, de diferente forma. Assim, da forma como Deus usa médico para cuidar da parte física, Ele vai usar pessoas para cuidar da parte emocional. E isto que muitas vezes as pessoas não compreendem e levam tudo pelo lado espiritual, e principalmente essas questões emocionais. Então, aí fica uma ignorância. Por quê? Muitas pessoas às vezes deixam de ser ajudadas, de ser libertas e curadas por não buscar esse caminho, essa ajuda. Às vezes, Deus, se Ele quiser, claro que Ele vai curar da depressão, né, da síndrome do pânico, das crises de ansiedade, de vários tipos de transtornos, né, infinitos. Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser. Mas da mesma forma como Deus, muitas vezes não vai curar de um câncer de forma espiritual, Ele vai curar lá do câncer de forma através dos médicos também, através de usar os médicos, né, com muitas outras doenças, com muitas outras coisas que Deus usa, porque Deus usa a ciência e a fé, né? Através dessas duas ferramentas super importantes, Deus vai curar as pessoas no físico, no emocional, no espiritual, né? Então, assim, é a falta de conhecimento. Aí as pessoas ficam falando de coisas que não conhecem. As pessoas não conhecem a história de vida das pessoas. As pessoas não conhecem, não estudaram. Por acaso alguém, né, as pessoas estudaram psiquiatria, fizeram medicina para estudar psiquiatria, por exemplo, o psiquiatra, o neurologista tem que ser médico. Ele tem que ser médico para ajudar as pessoas, e esses dois, por exemplo, são duas especialidades que auxiliam nessa parte, né, neurológica, mental da pessoa, né? Então, inclusive, os precursores da psicanálise, por exemplo, eram médicos que queriam entender mais sobre essa parte do inconsciente das pessoas, do emocional das pessoas, porque já é comprovado cientificamente que muitas coisas, às vezes, que a pessoa sente no físico é por questões emocionais. Então eles foram estudar isso tudo por exemplo, as ciências hoje, a psicologia, a psicanálise e demais terapias, são estudos de anos. Não é uma coisa aleatória, simplesmente, eu acredito nisso, não. São estudos, são pesquisas, são pessoas que tiveram vidas mudadas através disso. Inclusive no estudo que eu vou fazer, eu também, antes também, eu vou dizer que eu também, quando eu comecei em 2012 a buscar Deus, eu também achava que tudo era espiritual, que tudo resolvia no espiritual. Então a gente percebe que não é por aí, né? Deus tem as suas formas de trabalhar, e a ciência, Ele dá inteligência ao ser humano. E nós temos que procurar saber, né, da história de vida das pessoas, dos traumas familiares que as pessoas viveram, dos traumas religiosos, dos traumas na escola, dos traumas no trabalho, né, dos traumas das vivências de diferente forma, de diferentes ambientes, de diferentes situações que as pessoas passam, né? As pessoas têm trauma de relacionamentos, têm trauma de lutos, né? Tem traumas com filhos, filhos que têm trauma com os pais, enfim, tem inúmeras situações
que existem de traumas. E as pessoas às vezes querem generalizar as coisas, só orar, só orar, vamos jejuar e tudo vai resolver. E às vezes não é só isso. Isso é o principal, é o fundamental, a palavra de Deus, sim, Jesus Cristo acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, né, conhecereis a verdade, busca e vai dar, que se chama Jesus Cristo. Mas muitas vezes uma orientação de um profissional vai abrir a mente da pessoa para compreender o porquê que às vezes ela tem aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles comportamentos, aquelas atitudes que às vezes ela não consegue mudar. E às vezes a pessoa ora, jejua, busca e não consegue. Então às vezes falta a pessoa, porque a terapia é a pessoa mesmo que ela vai achar a resposta nela mesma. O profissional vai orientar ela, vai ser uma ajuda no sentido dela encontrar a resposta em si mesmo. Eu estou fazendo há 10 meses o curso e eu tenho encontrado as respostas. Eu fiz 9 sessões de terapia. E ainda estou fazendo o curso, tenho que fazer minhas atividades de autoconhecimento. E através de tudo isso, das experiências que eu tenho estudado das outras pessoas, eu tenho compreendido tantas coisas em mim, o porquê de muitas atitudes, muitos comportamentos, de muitas escolhas e de muitas lutas que eu estou me libertando. De coisas que, porque nós buscamos a Deus, a nossa vida não se torna perfeita. Nós temos luta ao resto das nossas vidas. Inclusive, quando a gente começa a buscar a Deus, as lutas se tornam maiores. Porque aquela coisa que está escrito, né? Nada se fica em oculto que não seja revelado. E Deus vai começar a revelar tantas coisas. As pessoas, só realmente quem já teve uma experiência de verdade com Deus, que começa a buscar a Deus, vai compreender isso que eu estou falando. Porque muitas coisas a gente vai compreender, muita coisa vai ser revelada, muita coisa vai ser, né, Deus vai direcionar e vai nos mostrar onde que nós temos que mudar, o que nós temos que ser transformados. Então, as pessoas precisam buscar esse conhecimento. Inclusive, tem pastores que são psicanalistas, psicólogos, né, ou demais terapias que existem. Então, todos esses profissionais, né, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, neurologistas, porque, né, o neurologista vai na questão do cérebro, né, uma coisa. Então, assim, é uma coisa mais física, mas também, né, tem que estudar sobre isso, né, mesmo que mais superficialmente, a questão das questões emocionais. Nós, por exemplo, eu estou estudando psicanálise, eu estudo essa parte física, uma parte bem, né, assim, não é uma coisa muito ampla, como um psiquiatra que faz medicina, ele estuda o corpo humano de uma maneira geral, muito mais complexa, muito mais detalhada, né. Nós estudamos a parte emocional, de compreender, né, os traumas, as dores, o inconsciente das pessoas, para poder auxiliar as pessoas a se compreenderem, a entenderem, a terem autoconhecimento, né, a compreender quem são de verdade, o porquê, né, porque o que passou não tem como ser mudado, né, a pessoa vai aprender a ressignificar a vida, a compreender aqueles traumas. Inclusive, num dos estudos, nos relatos do estudo que tem no curso, de uma pessoa, por exemplo, que tinha convulsão há 20 anos e está fazendo tratamento com psiquiatra, tomando remédio, e através da psicanálise essa pessoa conseguiu entender o porquê que ela tinha aquelas convulsões, o que tinha acontecido no passado dela, que levou, o trauma que levou ela sempre a ter aquelas convulsões. Era uma coisa emocional, psíquica, não era uma coisa física, mas que afetou o seu físico e que eles não conseguiam resolver com remédio. E sempre tinha o gatilho, acionava aquilo, o gatilho, não vou especificar detalhe, mas assim, porque é algo muito pessoal, muito assim, íntimo, né, então não vou especificar, mas é algo bem forte. E através dessa situação que ela vivenciou, fortíssima, né, e quando ela compreendeu, ela conseguiu aos poucos largar o remédio e foi curada. Você entendeu? Então, quanto é que é importante a fé e a ciência? O quanto que nós vemos que o nosso emocional afeta o físico? Então, que as pessoas possam buscar, né, ter mais compreensão, pesquisar, se informar e não ficar falando que tudo é demônio, que não precisa de ciência, que só a fé é suficiente. Não, porque é fé e ciência, e porque essa ciência, né, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com os princípios de Deus, é algo a mais para abençoar as vidas de pessoas. E nós, que estamos estudando psicanálise, né, nós estamos vendo inúmeras pessoas que têm sido mudadas e transformadas através de compreendendo ainda muito mais a si mesmo. O nosso principal conhecimento, claro, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas Deus, né, tem essas diferentes formas de trabalhar na vida de cada um.
Que Deus possa abençoar a todos e fique com essa palavra e com essa reflexão. No nome de Jesus, amém.